Então, a gente vai finalizar a parte de qualidade de teste de software. E para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de teste que existem, a importância deles, e também vamos falar sobre o desenvolvimento guiado por testes. Então, quando a gente vai desenvolver um software, levando em consideração a qualidade, é necessário a gente fazer três perguntas. Na validação, estamos construindo o produto certo? Na verificação, estamos construindo corretamente o produto? E no teste, examinar como o produto ele vai se comportar na sua execução. Então, dentro desse contexto, né, nós temos alguns tipos de teste. O primeiro tipo de teste aqui é o teste de usabilidade, que ele é muito importante para avaliar se o software ele está sendo intuitivo, compreensível, inteligível, ou seja, se está sendo de fácil uso por parte do usuário. Então, ele vai sempre estar voltado para a questão da experiência do usuário. Então, ele vai abranger tamanho de fonte, cor, se tem muita poluição visual. Temos também um outro tipo de teste, que é o teste funcional. Dentro do teste funcional, nós temos o teste de caixa branca, teste de caixa preta e o teste de caixa cinza, tá? O teste funcional, ele tem o objetivo de verificar se a aplicação ela é capaz de atingir a sua principal função, suas funcionalidades, os requisitos que foram abrangidos lá pelo cliente. Quando a gente tem o teste de caixa branca, nós vamos avaliar o comportamento interno do software, ou seja, o código-fonte. Então, é avaliado toda a parte do código-fonte do programa. O teste de caixa preta vai ser avaliado as funções que desempenham o programa do computador, do software. E o teste de caixa cinza, ele avalia as funções juntamente com o código-fonte do software. Então, é uma mistura do teste de caixa branca com o teste de caixa preta. Depois temos também o teste de integração, que é quando nós vamos integrar os vários módulos de um sistema, como, por exemplo, a interligação dele com o servidor de banco de dados, a conexão do sistema com a internet, para verificar se tem alguma falha, instabilidade, algum problema na comunicação, na troca de informações entre os módulos, por exemplo, o módulo financeiro com o módulo do RH, com o módulo da contabilidade, né? E assim por diante. Também temos o teste de performance. Ele vai avaliar vários tipos de situação e vai trazer um diagnóstico para compreender os limites que o programa tem sob diversas condições. Para isso, o software é submetido a simulação de eventos, como a rotina do cliente, no dia a dia ali que o cliente vai utilizar, né, o software. E um dos testes mais importantes que são usados ali é o teste de carga, estresse e estabilidade.
Dentro desses três testes, consegue-se estabelecer o limite do software, ou seja, até que ponto ele se mantém estável mediante requisições. Então, quantos processamentos ele consegue executar? E assim você consegue medir, por exemplo, qual o tipo de hardware é necessário para ter uma melhor performance e assim por diante. Então, vamos falar um pouco sobre esses tipos de teste de carga e estresse. Então, todo software ele vai receber processos e requisições. Então, quando você tem cargas altas de processos e requisições, pode comprometer o desenvolvimento, a, o, pode comprometer a função do seu software. Por isso, você, antes de instalar o software, é necessário que você consiga mensurar as condições que ele pode ser utilizado. Por isso, você tem que saber qual o tipo de servidor você vai instalar o seu software, qual o tipo de banco de dados que você vai utilizar, e você vai ter que analisar se aquele software seu está atendendo ao cliente corretamente. E o teste de carga e estresse serve para isso. Porque talvez você vai ter que até mudar a plataforma de codificação que você utilizou, né? Temos também aqui o teste de estabilidade, porque quando você tem um software, ele precisa rodar com estabilidade. A gente não quer um software que fica travando o computador. Portanto, você precisa determinar a, a carga de trabalho que ele aguenta, né? E então ter a informação sobre a estabilidade correta ali para uma utilização agradável pelo usuário, né? Outro tipo de teste muito importante é o teste de regressão. O teste de regressão, ele evita a recorrência de um erro. Então, ele é utilizado para que você não volte uma falha antiga do sistema em uma versão nova. Como isso acontece? Então, vamos supor que você estava com um erro no cadastro de cliente, na versão 1.0 do seu sistema. Na versão 1.1, você corrigiu, você eliminou o, a falha do cadastro de cliente. Porém, conforme o tempo foi passando, o seu, o seu o usuário lá do software, lá, ele constatou que seria necessário acrescentar novas funcionalidades dentro do sistema, como, por exemplo, a validação do CPF no cadastro. E aí você, então, acrescenta a validação do CPF no cadastro do cliente. O teste de regressão, ele visa que quando você acrescenta uma nova funcionalidade, nessa versão, por exemplo, versão 1.2, ele vai permitir, aliás, ele não vai permitir que o erro de cadastro anterior volte nessa nova atualização. Então, esse é o teste de regressão. É não permitir que uma, um problema anterior, que já foi corrigido, volte em uma versão atual. Teste de segurança, como o próprio nome já fala, né? É,
para a proteção de dados. É realizado por uma equipe especializada em segurança da informação, como a gente já estudou em módulos, em agendas anteriores. Ele vai fazer aí uma varredura na rede, né, onde o software vai estar instalado e vai tentar ver se existe alguma brecha, alguma vulnerabilidade dentro do seu sistema que pode permitir a coleta de informações de dados, violação de senha. Dessa maneira, o produto final só vai ser entregue desde que os requisitos de segurança sejam devidamente preenchidos. Exemplo, você faz um site e o seu site ele permite ataques SQL injection. Então, você precisa garantir que o seu site não corra esse risco. Chegamos então na parte do desenvolvimento orientado a teste. O que seria o desenvolvimento orientado a teste? Antes de você criar o seu software, ou a parte de um programa, de uma execução de uma função, você vai criar um plano de teste, um algoritmo de teste, que vai testar aquilo que você vai fazer. Exemplo. Então, aqui embaixo nós temos um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um programa que ele vai ler o nome João, o sobrenome Silva, e ele vai retornar o sobrenome e o nome. Isso é muito usado para publicação de artigos, né? Ou para ficha de pacientes em hospitais. Então você cria, né, uma rotina chamada testa troca nomes, que vai receber por parâmetro o nome e o sobrenome, uma variável z que recebe o programa troca nomes, recebendo por parâmetro nome e sobrenome, e aqui então é feito a, um if, né, que vai verificar se na variável z existe realmente o sobrenome e o nome trocado. Se sim, ele vai retornar verdadeiro e vai então executar o testa troca nomes. Então Z recebe troca nomes novamente. Se não, ele retorna falso. Como o programa na primeira execução ele ainda não criou a, o troca nomes, a codificação do troca nomes, ele vai retornar falso. Depois que é construída a rotina, troca nomes. Aqui a rotina já foi criada. Aí sim ele vai retornar verdadeiro. Então, esse aqui é um exemplo de como você faz o teste. Então, observamos que na primeira execução a rotina falhou porque ainda não existia codificação. Então, a rotina de teste passou a funcionar porque o código foi programado corretamente. Depois, o programador codificou o futuro programa. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você já tem um software documentado, porque na programação você já efetuou os testes, você já passa uma confiança, porque o software já foi testado,
e aprovado. O código fica mais simples, dessa forma é mais fácil de ter uma manutenção. Evita-se também falhas futuras, trazendo um benefício de 40% a 80% na redução desses chamados bugs na produção do software. E ele segue, né, esse padrão: vermelho, verde, refatorar, né? O vermelho quer dizer que é a passagem é, é, pela falha, porque o programa ainda não existe. Então, primeiro a gente escreve o programa de teste para depois é, executar, né, o programa. Depois a gente desenvolve uma primeira solução, que seria aqui no verde, simples, e pede para ele testar novamente. Se o teste der algum erro, a gente retorna à etapa anterior. No final, a gente refatora a funcionalidade e escreve código por completo, eliminando redundância e deixando um código o mais limpo possível. Então, esse aqui seria uma passagem rápida, né, sobre a agenda da semana. Na atividade, ele pede para preencher um relatório, um roteiro. Então, opa, esse daqui é da agenda 8. Então, atividade aqui, estudo de caso, né, de uma empresa que solicita um sistema para realizar o cadastro de informações de usuários com os nomes: nome completo, endereço, data de nascimento, profissão, RG e CPF. Aqui ele dá o tipo de informação que vai ser armazenada em cada coluna, o tamanho do campo, o nome das colunas e as funções básicas, que são inserir, deletar, consultar e atualizar. Levando em conta que esses tipos são obrigatórios, ou seja, todos esses dados devem ser preenchidos no cadastro, Uhum. você deve avaliar o que deve ser testado nos campos e quais os tipos de testes que deverão ser feitos, e também o que deve ser testado nas funções e quais os tipos de testes que devem ser feitos. Então, ao responder isso daqui, o que que a gente vai usar? O que que vocês vão usar? Devem ser usados o que está descrito na apostila: teste de usabilidade, teste de funcionalidade, teste de caixa alta, teste de regressão, teste de segurança. Aqueles testes que vocês vão mencionar tanto para os campos quanto para as funções. Então aqui vocês vão vir fazer o download do arquivo, né? Tem um arquivo aqui para roteiro de teste. Aqui você vai citar o tipo
de teste que vai ser executado no campo Uhum. e vai colocar o que precisa ser testado. Exemplo, campo nome. Lá falou que ele não pode ser nulo, né? Então você precisa colocar aqui, ó, verificar se o campo preenchido é nulo. Não é nulo, quer dizer. Tipo de teste. Teste de validação. Você pode colocar também teste de funcionalidade, né? Ah, pode ser mais de um teste, no caso, então, né? Pode, deve. Você vai ter vários testes, né? Principalmente em função. Vou entrar aqui Uhum. em função, você vai ter muitos testes que devem ser feitos, tá? Ué, então, Então na verdade, você, eu posso fazer vários testes no mesmo item, no caso, né? claro, Uhum. exatamente. Então tudo que tem que ter no sistema que precisa ser testado e o tipo de teste você vai colocar aqui na tabelinha, tá? Uhum. Olhando o que está lá na agenda, Uhum. entendeu? Sim. É, o teste de segurança, no caso, eu posso fazer em todos também, não tem problema. Teste de segurança você vai fazer aqui nas funções, né? Ah, tá. Porque seria na parte do banco de dados, né? Uhum. Porque quando você está ali digitando os dados, é, não vai ter muito. Vai ser só uma tela de cadastro. Ah, sim, é mais na função. Ah, tá, eu tô vendo ali, lá embaixo, entendi. Tem o campo e lá embaixo tem a função, tá? Ok. Agora, quando eu clicar, por exemplo, no botão lá de excluir, você vai ter Uhum. que abrir o banco de dados, executar o delete na tabela, né? Então aí Uhum. você vai acessar o banco de dados e só você pode ter acesso. Aí você aqui já vai ter um teste que tem que ser feito. Seria o Uhum. teste de segurança, né? Uhum. Aí você pode colocar que se você for usar determinada linguagem de programação, você tem que fazer usando evitando SQL injection e tal. Uhum. Entendi. É, preencher aquilo ali, eu coloco os testes, justifico, e aí Isso, beleza. exatamente. Aqui você coloca o que precisa ser testado, né? E qual o tipo do teste? Ah, legal. E o tipo de teste é aqueles que estão lá na agenda. Uhum. Ó, bacana. Esses aqui, ó. Teste de segurança, regressão, estabilidade, carga, estresse, performance, integração, funcionais e usabilidade. Cada um é para um tipo específico de campo, né? Vamos dizer assim, né? Isso. E tem Uhum. uns que vai ser usado em tudo. Certo. Beleza, legal. Beleza? Ficou Ver alguma o que é dúvida? cada. Não, bacana. Aí eu vou rever o material, vou ver qual que é qual, né? E aí a gente vai complementando lá, completando. Então tá bom. Beleza. Beleza? Eu não vou poder ajudar mais porque é feriado, né? Eu não vou estar online. Não, com Mas aí certeza. acho que eu vou postar a gravação aí, qualquer coisa é só rever. Tá certo. Obrigado, Tá professor. joia? Valeu. Boa noite. Obrigado. Boa noite, bom fim de semana aí. Eu também, valeu. Tchau.